falar de execução propriamente dita, encerramos as revisões, encerramos toda a matéria de recurso, tudo aquilo que a gente tinha feito. Vamos fazer uma prova, então, uma atividade na semana que vem, dia 27, a nossa sexta aula, que vai ser uma atividade que vai envolver o dia para vocês fazerem uma atividade valendo aquela percentual lá, os 30% da nota do trabalho. E daí nós deixamos a aula de hoje com as outras outras aulas que vêm, que nós pretendemos falar de atos e competências e partes, requisitos da execução e responsabilidade patrimonial, que são temas bastante específicos do processo de execução, vai ser o conteúdo da nossa prova. Então, hoje a gente fala da parte geral, princípios, generalidades, o que é a execução, de onde que ela veio, o processo, de onde que ela está localizada. A gente faz esta base, essa primeira visão da execução, tratamos dela nas aulas seguintes, apenas com observação que a aula que vem já fica bem claro para os senhores que vai ser uma aula específica com o objetivo de fazer a atividade de composição na nota bimestral. Por quê? Para não deixar para a última hora, porque senão todo mundo deixa para fazer na última semana, aquele Deus nos acuda, porque não sei o quê, e outra que a ideia também é deixar os senhores bem pré-avisados que a avaliação vai ser em uma atividade desenvolvida na semana que vem, avaliação complementar. Tranquilo? Beleza? Feitas essas considerações, vamos para o que interessa, que é o nosso conteúdo, que é falar da nossa execução propriamente dita. Tá? Então, aonde que está isso, pessoal? Hoje isso está dentro do Código de Processo Civil em momentos diferentes, em partes diferentes, tá? Nós vamos ter o segundo livro, que é o livro de execução, né? Que é a parte especial, processo de execução, que é voltado exclusivamente para o processo de execução. No entanto, nós temos também uma parte que fala da execução a partir do artigo 513, né? Quando ele vem tratar do cumprimento de sentença, tá? Isso aí, nós temos aí o cumprimento de sentença a partir da lei de 2005. Né? Houve um desenvolvimento histórico, e aqui a gente tem que falar um pouquinho, a gente tem que conversar um pouquinho com relação a isso. Tá? Não basta eu dizer para vocês, assim está no código, explicar isso, falar que houve uma alteração lá no passado, a gente tem que entender quais são as fases que o processo de execução passou pela história. Tá? Então, assim, o processo de execução é algo assim, bastante interessante, e a gente tem que entender qual foi o desenvolvimento dele, ao ponto de eu dizer para os senhores que o Código Civil de 2015 não trouxe grande inovação no processo de execução, porque a nossa reforma no processo de execução já tinha acontecido lá em 2005, tá? Por que isso, pessoal? Nós sabemos que nós temos um direito que deriva de uma origem latina, né? Então, o nosso direito, né, em muito, né, eu não sei se é o caso de vocês, se vocês estudaram história do direito, ou vocês já são daquele pessoal que estudou, que ainda estudava direito romano. Então, na minha época, quando a gente ia para a faculdade, a gente estudava o quê? A gente estudava direito romano. Eu tinha uma disciplina que era especificamente direito romano. Com o passar do tempo, entendeu-se que direito romano não é uma coisa assim tão importante, tão fundamental, e que existem outras áreas do direito, outros pontos mais relevantes do que propriamente o direito romano. Então, a coisa evoluiu, de modo que, hoje em dia, a gente não estuda mais nos bancos acadêmicos únicos, exclusivamente de direito romano, como não era o meu caso. Né? Hoje em dia, a gente estuda história do direito, porque a gente vai estudar todo aquele direito que não é anterior. Então, a gente tem influência não só de Roma, a gente tem influência de outros lugares, e por isso a gente, a partir do momento que a gente assume essa situação, e principalmente como hoje a gente vive num mundo globalizado, onde uma coisa influencia a outra, nós não podemos nos dizer que só Roma nos influenciou. No entanto, nós sabemos que Roma, né, feita essa observação, tratado da importância de Roma, e que não é por conta de a gente ter o direito romano tão importante que a gente vai deixar de olhar para os outros, nós temos que parar um pouquinho, e aqui é um momento onde a gente vai ver por que foi dado tanta importância ao direito romano, porque ele realmente nos influenciou em muito.
Normalmente, a gente vem falar disso, a gente pega uma aula lá em Direito Civil, no comecinho, e a gente vai dizer que a gente deve o Direito Civil aos valores romanos, tal, aquela coisa, a atuação dos julgamentos, que eles foram muito bons, porque eles eram muito organizados, eles pegavam os julgados, era tudo anotado, e aquilo foi sendo catalogado, até o momento que alguém fez uma grande catalogação e organização disso, que gerou o Corpus Iuris Civilis, o corpo das leis civis, que foi organizado de acordo com o estoicismo romano, que é aquela coisa que é o desenvolvimento da vida, né? O sujeito nasce, cresce, fica burro, casa, morre, né? Então, essa situação, esse desenvolvimento que a gente coloca, é o estoicismo, né? Foi onde foi organizado o Corpus Iuris Civilis. Então, isso influenciou o nosso direito de uma maneira super fundamental, mas influenciou também então, outros direitos, pessoal. Estava funcionando, teve uma interferênciazinha aqui, mas eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Né? Vejam lá. Então, considerando esta situação do, digamos assim, do direito romano influenciando o nosso direito, que não ficou só assim, por quê? Porque, apesar dos povos europeus, do norte da Europa, não terem os bárbaros, né, os saxões, anglo-saxões, terem um posicionamento diferente, terem sua própria organização, terem uma série de coisas, eles invadiram Roma. Quando eles invadiram Roma, eles levaram para casa boa parte daquilo que os romanos tinham feito, inclusive em matéria de direito. Tá? Então, a gente vai ver que aquilo que foi a organização do Corpus Iuris Civilis romano, organizado de acordo com o desenvolvimento da vida da pessoa, é também o que foi levado e está lá dentro do ordenamento jurídico francês, né? De quando? De quando os bárbaros levaram isso para casa. Então, a história do direito do resto do mundo é importante, mas não tem como a gente negar que o direito romano foi fundamental para a gente, que conhecer isso, entender isso, faz total diferença no nosso desenvolvimento, no nosso conhecimento e principalmente para a gente entender as nossas raízes. No tocante ao processo, no tocante ao que nós temos que falar, que é o processo de execução, existe uma história bastante interessante, tá? Que o nosso código, né, eu poderia começar essa conversa falando lá do código de 39, de 20, de 73, e de dizer o que aconteceu em 2005 e como você mantém a coisa no código de 2015. Mas não vamos fazer isso. Nós vamos pensar no funcionamento do código de 73, tá? E no código de 73, nós tínhamos um processo que era dualista. O que quer dizer isso, pessoal? O processo dualista, ele vem lá da ideia de Roma. Por quê? Porque Roma tinha um sujeito, que era o pretor, que era encarregado, que era o, digamos assim, o jurisconsulto, que era o encarregado de dar a resposta aos processos. Obviamente que isso não é tão simples assim. Se for estudar direito romano, você vai ver que tem um período da lei, tem outro período dos formulários, e tem um outro período da argumentação. Né? Então, nós temos aí pelo menos 3 períodos distintos nos processos romanos, mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos simplesmente nos ater à ideia de que Roma tinha um sujeito que era o pretor, que era encarregado de julgar. Tá? Então, fazia parte dos magistrados romanos. Tinha o pretor, que era esse cara, tinha o edil, que era mais ou menos o vereador, que cuidava das coisas públicas, tinha os censores, então tinha uma série de autoridades dentro do que a gente pode dizer do judiciário, da magistratura romana. Tá? Beleza. E o que acontece? Em Roma, cabia ao pretor dizer qual era o direito. Então, se entrava com um processo em Roma, o pretor ia lá e dizia, neste caso concreto, o direito que tem que ser aplicado era esse. Com base em quê? Com base no Corpus Iuris Civilis, com base nas leis romanas, né? Com base, basicamente, nas decisões romanas. Talvez não existisse uma lei tão bem organizada, mas existia aquela sequência de decisões organizadas que davam origem a uma jurisprudência, um entendimento que era perpetuado. Tá? Então, era assim que o cara fazia. Agora,
não necessariamente, quando, no começo, inclusive, se o sujeito ganhava em Roma, ele tinha direito de fazer pegar aquela decisão e impor ela com as próprias mãos. Então, você tem direito a isso. Então, o cara ou ia correndo pagar, ou ele tinha o direito de ir lá na casa do outro, pegar o que ele achasse que precisasse e ir embora. Tá? Então, não existia um processo de execução tão bem organizado. À medida que isso foi sendo organizado em Roma, não ficou na mesma autoridade do pretor a função de executar aquele negócio. Então, você entrava com o processo, o pretor dizia que qual era o direito, mas não era ele que tomava a medida para efetivar a coisa. Não era o pretor, não cabia a ele fazer com que a medida fosse efetivada. Tem um período em Roma que as decisões eram feitas por particulares, eram árbitros particulares, e esses pretores eram assim. E daí cabia ao Estado impor a execução, ok? Então, em Roma, historicamente, quem julgava era uma autoridade e quem fazia execução, quem tornava aquilo efetivo na vida da pessoa, era outra autoridade. Logo, diante desta formatação existente em Roma, o que acontecia? Existia a necessidade de nós termos dois processos. Um processo de conhecimento, onde você conhece o direito, onde a gente faz aquilo que a gente chama de subsunção dos fatos à norma, né? Você pega aquela história, aqueles fatos, aquela história triste, vê qual é o direito positivo vigente, junta as duas coisas e sai uma decisão concreta, né? Então, pega ali uma tese, uma antitese e faz a síntese, né? Você pega a sentença. Isso que é julgar um processo. Então, isso é fazer o processo de conhecimento, de conhecer os fatos e aplicar o direito ao caso concreto. Quem fazia isso era o pretor. Agora, quando você sabia qual era o direito e ter que fazer aquilo tornar-se efetivo na vida da pessoa, ir lá pegar um bem, entregar para ele, vender, pegar patrimônio, pegar dinheiro, fazer executar, obrigar a fazer algo. Isso não era o pretor, era outra autoridade. E isso foi se perpetuando na legislação, foi se perpetuando, passou e influenciou a gente até o Código de 73. Tá? Então o nosso Código anterior, o de 2015, ele era fundado na ideia do direito romano que exigia dois processos. Nisso, nós falamos na fase dualista, dois processos para resolver uma pendência. Né? O sujeito me deve, eu tenho que entrar com uma ação de cobrança, provar que ele me deve, eu obtive uma sentença. Como que era na ótica do Código de 73? Eu obtive um título judicial. Se o sujeito não cumpria aquilo voluntariamente, tinha que entrar com outro processo, chamado processo de execução de sentença, para tornar aquilo efetivo. Tá? No nosso caso, inclusive, nem eram duas autoridades distintas, pessoal. Era o mesmo juiz, mas nós tínhamos que propor dois processos para resolver essa situação. Ok? Reflexo da onde? Reflexo lá do direito romano, que não evoluiu nesse aspecto. Tá? Não mudou nesse aspecto. E a gente veio até, no nosso caso, até 2015, até a Lei 11.232, de 2015, né, que fez uma mudança significativa no nosso processo de execução. Tá? O nosso processo de execução, a partir da Lei de 2005, ele deixou de ter sentença e a necessidade de um processo novo de execução de sentença e disse assim, agora não é mais preciso dois processos, porque não faz sentido, é o mesmo juiz que julga, é a mesma pendência, e a pessoa não é justo ela ter que entrar duas vezes na justiça para receber um direito só. Com base nessa lógica, inclusive uma lógica que já tinha sido revista em boa parte do mundo, o mundo todo já tinha mudado isso, com algumas exceções, logicamente, se vocês forem procurar, vocês vão ver que existem exceções a isso, né? Mas, como todo mundo tinha feito isso, o legislador lá em 2005, ele revisou o nosso processo de execução e tirou a figura da execução de sentença. Hoje, nós temos um processo que começa uma petição inicial, o juiz diz qual é o direito aplicável ao caso concreto, por meio do processo de conhecimento, e se isso não é cumprido, automaticamente a gente entra numa fase de cumprimento de sentença. Mudou-se até o nome, para quê? Para não dar a ideia de que é um processo novo. Não é um processo novo. Então, hoje nós temos fase de
conhecimento até a sentença. Após a sentença, nós temos fase de cumprimento de sentença, que vai exigir o cumprimento daquilo. Por quê? Porque não faz sentido existirem dois processos para resolver isso. Então, antes de 2005, nós tínhamos um processo dualista, com dois processos para resolver um problema. Agora nós temos um processo monista, que tem duas fases, mas é um processo só, um processo para resolver um problema. Tranquilo? Também não dá para a gente fechar os olhos, né, e dizer que não existia interesse nessa situação, porque quem conhece o judiciário, se a gente sair da história, dos livros acadêmicos, esquecer da história de Roma, esquecer de todas aquelas coisas, eu vou dizer para vocês, antes de 2005, era um processo até a sentença. Processo, umas custas, uma sucumbência. Beleza? Beleza? Então a remuneração para o advogado era 1, para o cartório era, tá tudo certinho. Saiu a sentença, não foi pago voluntariamente, entra com outro processo. Novos honorários, nova sucumbência, novas custas para o cartório. Então, obviamente, que o processo dualista era interessante para a classe dos advogados e era interessante principalmente para a classe dos cartorários. A partir do momento que você diz que você não precisa mais de dois processos para resolver o negócio e que a lógica é que sejam fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença, né, você tira fora a cobrança dúbia de, vamos dizer assim, custos processuais, que ainda existem, mas de uma forma diferente. Honorários também, se vê honorários de sucumbência, nesse caso, de uma forma também diferente, a gente vai ver lá na frente. Então, obviamente que existiam interesses, além daqueles históricos, na manutenção de um processo dualista, mas que não se justificam mais pela lógica, né? Então, a gente mudou isso lá em 2005. A lei de 2005 mudou substancialmente, então, o nosso processo de execução e, com isso, nós fizemos a revisão no processo de execução muito antes do Código de 2015. De modo que o Código de 73, no processo de execução, ele foi realmente revisto em 2005. 10 anos depois, nós tivemos a edição do Código de 2015, o Código de Processo Civil. Mudou muita coisa? Não, pessoal. Tá? Porque a ideia é que a lei de 2005 é uma lei legal. Poucas coisas, assim, foram acertadas para que, aquilo ali não casou muito bem, aquilo lá, vamos fazer um acerto, vamos dar um prazo, a conta assim e tal. Então, pouquíssimas coisas foram acertadas. Por quê? Porque a lei de 2005 passou por 10 anos de experimentação e deu para o legislador fazer o teste, deu para o judiciário fazer o teste do que precisava, do que era bom dar uma afinada. Então, ótimo seria se nós pudéssemos fazer este mecanismo de rodar 10 anos e daí rever de novo o que ficou bom e mandar uma afinadinha, com o código inteiro. Né? Infelizmente, nós não temos essa possibilidade. A gente vai mudando do jeito que precisa. Tá? Mas o processo de execução, ele passou por uma revisão em 2005 e foi aprimorado apenas aparado algumas pouquíssimas arestas, um processo que já tinha sido revisto em 2015, tá ok? Mas é importante conhecer essa história, que antigamente se dividia em dois processos para resolver um problema, e que agora nós temos um processo só, por isso hoje é fase monista, antes era dualista, com fase de conhecimento e fase de execução. Tranquilo? Beleza? Então, tranquilo. Feita esta explicação, né, dá para explicar para os senhores por que nós temos execução em dois momentos no código. Né? Então, nós vamos ter execução na primeira parte do código, a partir do artigo 513, por quê? Porque a execução, para nós, ela vem não como um processo, ela vem como uma fase de cumprimento, uma fase de efetivar aquilo que o juiz reconheceu por direito no processo de conhecimento. Tá? Então, não tem como eu dissociar esse negócio. Tá? Antigamente era diferente. Como que era o Código de 73, era organizado? O processo de conhecimento, né? Dentro do processo de conhecimento tinha sentença, daí a partir da sentença tratava de todos os recursos. Tá? Daí fechava o livro, começava o livro 2 falando de execução.
E esse livro tratava de tudo. Por quê? Porque, inclusive, a sentença, ela terminava e iniciava um outro processo de execução de acordo com o livro 2. Era organizado dessa forma. Como o Código de 2015, o processo não se desenvolve dessa forma, ele começa lá com o conhecimento, tem a sentença e continua com a execução, então o Código faz isso e ele trata da sentença e daí ele automaticamente passa a tratar do cumprimento de sentença, como que funciona o cumprimento de sentença. Ponto. Tratou como que funciona o cumprimento de sentença, daí ele vai para o livro 2 falando do processo de execução. Por quê? Porque nós não executamos só a sentença. Eventualmente a gente tem títulos de crédito, a gente tem contratos, a gente tem documentos que têm força executiva, que não precisam passar por um processo de conhecimento para serem executados. Esses documentos que têm força executiva, os títulos executivos, né, judiciais ou extrajudiciais, eles já entram com um processo de execução. Aí sim, processo de execução, como eu tinha que fazer antigamente. Mas a sentença não passa mais por esse processo. Então, nós temos ainda, primeiro, o livro de conhecimento, segundo, o livro de execução. Mas, ao final, ou após o tratamento da sentença, no livro 1, nós já temos o tratamento do cumprimento de sentença, porque o processo é um só. Tranquilo? Beleza? E só lá no final do código, após tudo, né, e antes do livro especial que trata dos procedimentos especiais, nós vamos ter a parte que fala dos recursos. Tranquilo? Então é assim que nós organizamos o nosso código. Inclusive, como a gente mudou a forma com que acontece na prática, foi mudado, inclusive, a ordem dos livros dentro do Código de Processo Civil para fazer lógica àquilo que acontece na prática. Beleza? Beleza. Qualquer coisa, por favor, vão se manifestando, pessoal, vão falando comigo. Coisa bem simples, né? Execução, né? Por mais que seja uma fase, pessoal, elas são autônomas, né? Então, tanto aquela que é fundada em título extrajudicial, em sentença arbitral, em sentença condenatória, penal, em sentença estrangeira, elas são autônomas, né? Então, assim como aquelas execuções fundadas em títulos judiciais, né, eu não sou obrigado a executar ninguém. Então, sobre esse ponto de vista, eu tenho que ter a ideia de que a execução é algo autônomo. Não, eu posso mover um processo e não executar o processo. Por quê? Porque eu queria saber se eu tenho direito. Então, posso fazer isso? Posso. Principalmente porque, normalmente, quando a gente vai falar em execução, a gente fala em patrimônio. E patrimônio tem uma característica, na maioria das vezes, de ser disponível. Tá? Então, o processo de execução ele é absolutamente autônomo, principalmente naqueles títulos oriundos de outros processos que não são processos judiciais, mas também, né, claro que de uma forma um tanto quanto relativa, né, mas também na própria cumprimento de sentença, eu não sou obrigado a mover o cumprimento de sentença. Tá? Então, é autônomo? Sim. A parte é livre, tem liberdade para adotar ou não o procedimento de execução, ou procedimento de cumprimento de sentença. Então, a gente tem que pensar nesta situação. Lógico que o cumprimento de sentença, ele não é um processo novo, ele não é 100% livre, ele vai estar na sequência do processo de conhecimento que se findou, mas a limitação baseia-se nisso, simplesmente no fato de que ele não cria algo 100% novo, ele dá continuidade a algo que já existe. No entanto, nós temos que pensar que a parte não é obrigada a aceitar ninguém. Tá? O processo ele tem vida própria. Inclusive, em alguns casos, quando a gente tem a questão de execução de uma sentença que gerou títulos para uma coletividade de pessoas, eu posso ir lá, tirar a cópia daquela sentença, executar em outro lugar. Uma obrigação alimentar, às vezes fixado por um juiz lá em São Paulo, a criança veio morar em Ponta Grossa, ela pode tirar uma cópia de lá e executar aqui em Ponta Grossa. Tá? Então, o processo de execução, ou até mesmo o processo de cumprimento, é uma coisa que a parte tem autonomia, tem liberdade para adotar, se quer ou não, dependendo do que, principalmente do seu interesse. Tá? Que vantagem eu levo em executar esse negócio? Desde aspecto pessoal, não querer, até aquela questão, não adianta eu executar, porque eu vou gastar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, estou vendo que o sujeito não tem onde cair morto, não tem como pagar. E nós sabemos que a execução limita-se
ao patrimônio, com a única exceção no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, a execução de alimentos, que a gente trata dela lá no final com bastante cautela. Tudo bem? Bom, falamos de execução, falamos de cumprimento, falamos de um monte de coisa. Então, o que é execução propriamente dito? Né? O judiciário resolve conflitos de interesse, né? Como sentença de obediência, o Estado compor. Se a sentença não é obedecida voluntariamente, o Estado impõe o cumprimento. Para isso vem a sanção executiva, né? Sanção, pessoal, é quando acontece. Aí a gente tem que ter bem claro o conceito de sanção. Quando algo que está previsto acontece, aquilo que deve ser feito é a sanção. Então, quando uma condição, quando uma hipótese pré-existente acontece, nós desencadeamos uma reação. Essa reação é a sanção. Tá? Então, nós vamos dizer que a sanção é a consequência de acontecer aquilo que está na lei. Então, a sentença aqui não é cumprida automaticamente, que é desobedecida, por isso eu coloco sentença, vírgula, desobediência da sentença, cabe ao Estado, mediante pedido da parte interessada, impor o cumprimento. Quando o Estado vai impor o cumprimento da sentença, ou quando o Estado vai impor o cumprimento até mesmo de um título executivo judicial, por exemplo, um contrato, um termo de ajustamento de conduta, uma nota promissória, um cheque, que são todos documentos de dotar de força executiva, né? Quando o Estado vai fazer isso, ele desencadeia a sanção executiva. Dentro da execução acontece tal coisa, tem uma seguinte consequência. Tudo bem? Então, dando sequência. Instrumentos da sanção executiva. Nós temos que pensar que tipo de execução nós vamos fazer. Lógico que tem vários tipos de execução. Principalmente, nós temos que pensar se nós estamos diante de obrigação de bem fungível ou infungível. O que é o conceito de fungibilidade, pessoal? Um bem fungível, né? Isso aqui é conceito lá do direito civil. No comecinho do direito civil, vocês estudam pessoas e bens, né? E ao vocês estudarem bens, vocês devem ter tratado de uma coisa que é o conceito de fungibilidade. Então, fungível é aquilo que pode ser trocado por outro de igual característica, né? Um bem que pode ser substituído por outro de iguais características. O conceito de bem mais fungível que existe é dinheiro, pecúnia, porque não interessam as notas com as quais o sujeito lhe pagou, interessa a importância. Um livro trocado por outro livro de igual edição, tal, é fungível. Uma cadeira, via de regra, é fungível. No entanto, existem coisas que não são fungíveis. Por exemplo, um presente, uma joia que eu ganhei de alguém, um presente, um quadro que um pintor pintou, né? Dá para trocar por outro, vai ter o mesmo valor? Não, porque é uma expressão artística daquele autor naquele momento, preferindo a minha pessoa. Tá? Pode vir outro cara e pintar um outro quadro semelhante, igual, não é a mesma coisa, porque não foi aquele pintor que fez. Então, quando o bem é fungível, é aquele bem que pode ser trocado por outro, ou até mesmo a obrigação que pode ser cumprida por outra pessoa. E infungível é quando não pode ser trocado, quando não é substituído por outro de iguais características, de iguais qualidades. Tá? Quando a gente fala isso lá em direito civil, em pessoas e bens, a gente menciona o exemplo do livro. Né? Eu acabei de falar para vocês que um livro ser trocado por outro de igual edição, mesmas condições, mesmo tal, pode ser substituído claramente por outro. No entanto, se referido ao livro, constava dele lá o autógrafo e a dedicatória dele para o dono, ele torna-se de um bem fungível para um bem infungível. Por quê? Porque nenhum outro livro vai ter uma dedicatória para mim como aquele exemplar que eu tinha. Ok? Então, o que é bem fungível? Aquele que pode ser substituído por outro de iguais características, né? De outro gênero, espécie com iguais características. Infungível é aquele que não tem como ser trocado por outro. Isso faz total diferença a hora de a gente pensar como que vai tramitar a nossa execução. Por quê? Porque existem dois tipos básicos de execução,
né? Nós temos execução por subrrogação e nós temos execução por coação, né? O que é isso, pessoal? Por subrrogação é aquela mais comum de todas, né? Por quê? Porque eu vou lá, procuro no patrimônio do sujeito alguma coisa, pego aquilo, me aproprio daquilo, vendo e me subrrogo no produto da venda. Então, vendi e pego o dinheiro para pagar o credor. Ah, isso quando é obrigação em pecúnia. Ou isso, quando a obrigação é fungível, quando a obrigação pode ser trocada por outro bem. Você pode ser trocado por outro bem que pode ser substituída por dinheiro. Ok? Então, subrrogação. Pega o patrimônio do executado, se apropria disso, vende, paga as custas do processo, paga os honorários, paga o exequente, né? Sobrou dinheiro e devolve para o executado. Nunca sobe. Tá? Mas é assim que funciona, execução por subrrogação. Aquela execução que a gente faz para cobrar a quantia certa, na maioria das vezes, é 99% das execuções, execução por subrrogação. Por quê? Porque normalmente a gente discute dinheiro, e dinheiro se resolve com subrrogação. Por quê? Porque subrrogação é aquela execução aplicável nos processos que visam obrigações, que visam prestações fungíveis, que podem não interessar o bem, interessa algo que resolva a obrigação. Tranquilo? Essa é a primeira forma de execução. Qual é a segunda forma? A coação. Puxa, mas coação é uma palavra feia, professor. Não necessariamente. Tá? Coação quer dizer coagir, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Quando eu sou coagido, normalmente você pensa em bandido. Se você fala em coação com o povão diabólico, ele pensa, tem um bandido obrigando o cara a fazer alguma coisa. Mas é um termo comum e é utilizado na justiça também. Coagir alguém, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Por quê? Porque é só aquela pessoa que pode ser desincumbida de fazer aquilo. Tá? Então, se um cara me xingou na rua, fez alguma coisa, só vai funcionar 100% do desagravo se ele for lá e falar que não foi ele que fez. Tá? Então, se foi alguém que fez uma conduta para desfazer, normalmente tem que ser ela mesma. Né? Então, eu contratei um artista para fazer alguma coisa, tem que ser aquele artista. Se for outra pessoa, não vai fazer. Então, o que você coloca? Você busca um meio judicial de coagir, de obrigar o sujeito a fazer isso. Então, essa execução é outra modalidade de execução que vai cair sobre os bens infungíveis, quando não dá para me trocar. Tem que ser aquele bem que o sujeito tem que pegar aquele bem e tem que me entregar. Tá? Então, o que eu faço? Eu entro com o processo e peço, determine que ele entregue tal bem no prazo de tanto, sob pena de multa diária de X reais. Essas multas são chamadas, vêm do direito francês, são conhecidas como astreintes. Não se preocupem que nós vamos falar exaustivamente a respeito disso. Tá? Mas a coação é isso, é coagir, é obrigar, não adianta pegar dinheiro dele, porque eu não consigo resolver aquela obrigação de outra forma, eu preciso de uma conduta dele, eu preciso que ele entregue um bem específico. Então, o que eu faço? Eu vou obrigar o sujeito a fazer isso. Como o nosso sistema jurídico não prende ninguém por dívida, não usa castigo físico, né? Eu costumo brincar que existem outros sistemas jurídicos no mundo que são mais eficientes, né? A AGA, surge em praça pública, corta-dedo, existem outros mecanismos coercitivos mais eficientes que o nosso. O nosso só consegue coagir o sujeito mexendo no bolso dele. Então, nossos astreíntes resumem-se a multas. A nossa coação resume-se a mexer no patrimônio do sujeito. Então, se a primeira modalidade é de subrrogação, é você ir no patrimônio, tirar bem, vender para tentar obrigar, a segunda modalidade, que é a coação, é dizer assim, olha, se você não fizer o que precisa, eu vou pegar o teu patrimônio, eu vou com multa, ok? Porque nós só conseguimos coagir alguém mexendo no bolso desse alguém. Qual é a consequência que nós chegamos, qual é a conclusão que nós chegamos ao analisar tanto a execução por subrrogação quanto a execução por coação? Para mim, me subrrogar de alguma coisa, ele tem que ter patrimônio. Se ela não tem patrimônio, não tem como fazer uma execução por subrrogação. Da mesma forma, se ele não tem patrimônio, não adianta eu coagir ele, porque ele não vai ter patrimônio para perder, não tem o que perder com a aplicação de multas. Logo, se o sujeito é patrimônio, não tem patrimônio no nosso ordenamento jurídico, infelizmente, praticamente ele é imune
a qualquer um dos mecanismos de execução que nós temos. Tranquilo? Ah, isso é ruim? Não, isso é direito, pessoal. Nós só podemos atingir o patrimônio da pessoa e não conseguimos alcançar outras coisas que não sejam o patrimônio da pessoa. Então, aqui, nós falamos, o sujeito tem que ter bens, o sujeito tem que ter dinheiro, senão ele não tem que perder. Tranquilo? Tanto por subrogação, que é a execução que resolve as obrigações fungíveis, tanto na execução por coação, a aplicação de multa, que é o mecanismo legal que nós temos para cumprir as obrigações por coação, onde você precisa coagir o sujeito a tomar aquela atitude que ele deveria, e que está descrito em algum título executivo, em alguma sentença, em algum lugar. Tranquilo? Beleza? Entendemos? Não? Por favor, mexam comigo, falem alguma coisa, mandem um sinal de luz aí, comprem uns microfones para vocês falar comigo, moçada, é muito chato desse jeito. Tranquilo? Espécies de execução, pessoal. Tudo isso que eu estou falando é uma visão geral a respeito da execução. Lógico, aquela parte histórica era aquela aula. Agora, obrigação fungível, infungível, astreintes, obrigação de fazer, tudo isso vai ser muito esmiuçado na sequência. Tudo bem? Então, espécies de execução. Nós temos a execução imediata, né? Por quê? Porque ela não se resolve imediatamente. E temos aquela imediata, que não necessita de um processo novo. Então, vamos dizer assim, né, bem, antes da lei de 75, nossa execução de sentença era uma execução imediata, porque você tinha que encerrar o processo de conhecimento e iniciar um processo novo de execução de sentença. Após 2005, como é apenas uma fase de conhecimento, uma petiçãozinha de e-mail bem simples, pedindo a execução, tudo dentro do mesmo processo, nós dizemos que ela tornou-se uma execução imediata. Podemos ter outros exemplos, outras situações, outros tipos de execuções, outras justiças, tal, mas o conceito de execução imediata é aquela que precisa de um processo novo. Por exemplo, a execução de um cheque. Eu vou ter que criar um processo novo para executar um cheque. Por quê? Porque ela é uma execução de um título extrajudicial. O cheque não veio de um processo judicial. Logo, se eu preciso criar um processo para executar, é também uma execução imediata. E imediata, nós vamos dizer, basicamente, que é o nosso cumprimento de sentença exclusivamente. Tranquilo? Execução específica, pessoal. Muito se fala na doutrina, na lei, em um outro lugar. E quando a gente fala execução específica, pessoal, execução específica é buscar a satisfação do autor exatamente como está no título. Tá? Então, execução específica é entregar para o sujeito aquilo que ele tem de direito corretamente, certinho. Né? Então, se o cara foi lá, fez um contrato, e ele tem direito de receber um carro, o carro tem que preencher todos aqueles requisitos que estão descritos no bem. Tá? Não é qualquer carro que vai responder, tem que estar aquilo. Da mesma forma que eu posso dizer para vocês que se o ID assumiu uma obrigação e tem um título dizendo que ele tem que pagar R$1.000 no dia 5 para uma pessoa, quando chegar o dia 30 e o ID não pagou, não é dar o mesmo valor. Por quê? Porque não é a mesma coisa. A pessoa, se tivesse aquele dinheiro lá, não seria um valor diferente. Então, nós vamos ter que ter juro, nós vamos ter que ter correção monetária, nós vamos ter que pensar em várias coisas. Então, a execução específica é aquela execução que busca entregar para o credor aquilo que ele receberia se a obrigação fosse regularmente cumprida no momento correto. Tá? Dentro disso, nós dizemos que a execução específica é buscar exatamente o que o sujeito tem direito. A execução específica é dar o valor corrigido, né? Saindo um pouco dessa seara, vamos pegar um exemplo lá na Justiça do Trabalho, né? Às vezes o sujeito tem aí uma estabilidade provisória. Vamos pensar, por exemplo, que uma moça ficou grávida, né? A moça ficou grávida, não falou nada para ninguém, começou a se sentir mal, não está rendendo tão bem no trabalho, o empregador dela vai lá e demite ela. E ela, talvez nem ela soubesse que ela estava passando mal porque ela estava grávida, porque estava numa situação um pouco difícil, né? O que acontece nesse caso? Tá? Independente do empregador saber ou não saber, se ela está grávida, ela tem estabilidade de trabalho. Tá? Então, ela pode entrar com uma ação pedindo a reintegração ao posto de trabalho. Tá? E ser recolocada, e aquele período que ela ficou fora, ela vai ter que ser indenizada. Tá?
Existem alguns advogados que entram com um pedido diferente, dizendo assim, olha, ela nem, eu quero que receber, porque ela não poderia ser mandada embora, então eu quero que me indenize e a estabilidade dela. Qual é o entendimento, né, simulado do Tribunal Superior do Trabalho, pessoal? É que quando o sujeito tem direito à estabilidade, ele tem que pedir para voltar a trabalhar. Tá? Porque ele não tem direito a uma indenização, ele tem direito ao posto de trabalho. Logo, se ele pede só uma indenização ele não tem direito, ele tem direito a voltar a trabalhar. Se eventualmente não é possível que ele volte a trabalhar por algum motivo que não seja a vontade dele, daí isso pode ser convertido em uma indenização. O que eu quero dizer para vocês? Que a ideia da lei, que a ideia é devolver, dar ao sujeito exatamente aquilo que ele tem por direito. O trabalhador tem por direito o quê? Segurança no trabalho. A segurança do trabalho dá a ele o quê? Posto de serviço. Tá? Não é indenização. Então, aqui também nós falamos, a execução específica é pedir o quê? Quero voltar a trabalhar. Não quero ser indenizado porque o cara me deu a conta. Tranquilo? Entendido? Então, execução específica é entregar exatamente aquilo que o sujeito tem por direito, como descrito no título executivo. Tá? Nós vamos aprender na sequência que um dos requisitos da execução é o título. E nós temos que ver o que está descrito no título, seja uma sentença, que é o título, seja um cheque, que é o título, seja um contrato, seja um termo de confissão de dívida, seja uma OS autorizada, né? Aquilo é uma fatura protestada, né? Aquilo é o título que está sendo executado. E o direito tem que ser entregue da forma com que ele está descrito no título. Beleza? Beleza. O que mais nós temos? A regra geral é que se entregue a execução específica. Apenas quando não for possível entregar exatamente aquilo que está especificado no título, daí eu passo para uma indenização. Então, é o caso, né, da estabilidade, né? O que o sujeito tem que pedir? Ele tem que pedir para voltar a trabalhar. Se o sujeito não pode voltar, a empresa não aceita, daí você faz um pedido, quero voltar a trabalhar. Eventualmente, se não for possível, quero que seja convertido essa estabilidade em uma indenização referente ao período. Daí o juiz vai poder tentar reenquadrar ele, se não consegue, ele vai ser convertido em indenização. Mas sempre eu busco o que está descrito no título. Apenas em última verificação, em última análise, eu vou buscar uma possibilidade de converter o descrito no título em perdas e danos, tá? Em uma indenização. Ainda falando de execução, eu vou ter execução judicial, quando ela é fundamentada nos documentos mencionados lá no artigo 515, e extrajudicial, quando ela é fundamentada nos títulos descritos no artigo 784. Nossa, professor, mas não. A lei menciona alguns documentos como títulos executivos judiciais e alguns documentos como títulos executivos extrajudiciais. Não quer dizer que o judicial vai ser por meio de cumprimento de sentença. Não. A sentença ela vai ser cumprida, vai ser executada por meio do procedimento de cumprimento de sentença que segue rito próprio, 731 seguintes. Tá? Esses outros dois aqui são execuções judiciais, quando elas são fundadas em títulos do 515, e essas judiciais quando são fundadas em títulos do 784. Né? Lá na frente a gente fala mais sobre isso, porque na verdade essa divisão da lei de falar algumas coisas de judicial não tem muito sentido, mas eu vou fazer essa crítica lá na frente, tranquilo? Cumprimento provisório e definitivo. Quando a gente está falando em cumprimento, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma sentença, de uma decisão judicial. Tá? E não foi cumprida voluntariamente, houve a necessidade de entrar com um pedido judicial para que aquilo seja exigido. Né? Normalmente, a gente vai pensar em cumprimento de sentença quando aquilo que é normal, ganhei o processo, decisão transitou em julgado, a parte não pagou, entro com o cumprimento. No entanto, nem sempre é assim.
Tá? Às vezes o processo demora demais, o cara entrou com um recurso, está enrolando, entrou com um recurso que eu tenho certeza que não vai dar certo, lá um recurso especial no STJ, né? Que não vai dar certo, loucura, cara, só está protelando. Daí o que eu faço? Está andando o processo lá e o recurso não tem efeito suspensivo, que vocês aprenderam comigo alguns dias atrás o que é efeito suspensivo. Então, quando o recurso não é dotado de efeito suspensivo, quando o processo não para por conta daquilo, você pode ajuizar um cumprimento daquela decisão, né? Daquele acordo, daquela despacho ou daquela sentença. Então, você entra com o cumprimento provisório quando existe ainda a possibilidade judicial de que aquele título venha a ser alterado. Então, quando o processo não transitou em julgado, não acabou ainda, mas existe a possibilidade, existe a necessidade de você entrar com pedido de cumprimento disso, ele se dá de forma provisória. O padrão, a regra é esperar que a sentença transite em julgado, ou seja, que dela não caiba mais nenhum recurso, e que daí você entre com um cumprimento definitivo. No entanto, é possível fazer o cumprimento provisório. Por exemplo, um exemplo bem simples, imagine, ação de alimentos, né? O casal brigou, o pai foi embora, não eram casados, o filho é registrado, né? Daí a mãe precisa de ajuda para manter o filho, ela vai lá e entra com uma ação de alimentos. Junta a documentação da criança, mostra que a criança é filha, mostra o padrão de vida do pai, o pai está tudo, deixou um contra-cheque guardado na gaveta quando foi embora. Daí a mãe junta aquele negócio lá, mostra que o cara tem possibilidade, mostra que a criança tem necessidade, tudo aquilo que a gente imagina que é simples da gente verificar. Diante desta situação, o que nós fazemos, pessoal? O juiz olha, vê, não, está comprovado o vínculo, está comprovada a necessidade, está comprovada a possibilidade, o juiz arbitra provisoriamente, já dá ali um despacho, uma liminar determinando, alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, de 2 salários mínimos para ajudar. Quando o juiz fez isso, na primeira decisão do processo, pode ser mudado? Claro que pode ser mudado, ainda vai ter fase de instrução, vão ouvir testemunha, vão fazer prova, vai ter sentença, vai ter recurso, vai ter um monte de coisa que pode acontecer nesse processo aí. Mas no primeiro despacho, o juiz já fixou uma pensão, né? E se o cara não pagar isso, o que que faz? Você entra com o cumprimento daquela decisão, né? E vai executar o sujeito. Obviamente que, como pode ter um monte de coisa que altere o conteúdo dessa decisão que está sendo executada, que está sendo exigido o seu cumprimento, ela é uma execução provisória, ok? Então nós fizemos execução provisória de uma série de coisas. Então, normalmente a execução provisória corre por conta e risco do credor. Porque executei um negócio que mudou depois, eu vou ter que devolver. Não é o caso dos alimentos, mas eu estou cobrando uma dívida, né? O cara entrou com um recurso extraordinário, que não é dotado de efeito suspensivo. Eu resolvo executar o cara. Daí o STF diz que o meu recurso extraordinário que o cara entrou é procedente. O que que acontece? Eu vou ter que devolver o dinheiro para o cara. Se eventualmente for reconhecido que a sentença, que a execução provisória não era devida, tem que ter alguma coisa que garante retornar ao status quo ante. Então, quando a medida não é irreversível, normalmente não se faz cumprimento provisório de sentença. Tirando, daí a gente tem que falar de exceções, a exceção dos alimentos, né? Alimentos a criança, o sujeito precisa para viver. Se de repente descobre que não era obrigado a pagar, não tem como tirar da boca do cara para devolver o que aconteceu. Normalmente, tirando novamente a exceção no caso dos alimentos, para você promover um cumprimento provisório, é necessário que exista uma caução, uma garantia para que você possa entrar no bolso do executado provisoriamente. Então, é normal que exista a exigência de uma caução. Exceção de processos alimentares e exceção de estado de necessidade, né? Então, se o sujeito estiver em estado de necessidade, não precisa calcionar. Se precisar de alimento, que já é redundante com a situação do estado de necessidade, não precisa calcionar para poder efetivar a execução provisória. E se a única coisa que pender no processo for um agravo
né? Então, você fez um recurso especial ou um recurso extraordinário e ele não foi aceito, daí você entra com um agravo para conhecimento e a única coisa que falta no processo para que ele transite em julgado é que esse agravo não seja conhecido. Se for essa a única coisa que faltar, não precisa caucionar também, porque você está muito próximo da execução definitiva de sentença. Da mesma forma, se for entendimento simulado pelo STF, do STJ, não precisa caucionar. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Está sendo útil a aula? Estamos entendendo tudo da forma que eu estou falando, pessoal? Para mim é importante assim saber se a coisa é proveitosa, né? É muito comum imaginar que todos estejam aqui, né, a grande maioria, mas preocupados com a presença e não com a aula, né, moçada? Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, vamos lá. Então, falamos disso. Daí aqui, eu passo a mencionar, trazer alguns quadrinhos, onde a gente vai pegar classificações, né? Então, eu vou ter, assim, fundamento e característica. Execução fundada em título judicial, eu chamo de cumprimento de sentença. Execução fundada em título extrajudicial é aquela que está fundada em documentos extrajudiciais, né? Então, os títulos judiciais, eles que dão origem ao cumprimento de sentença ou execução fundada em título judicial, estão previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Não necessariamente formam um processo novo, né? Por quê? Porque se for cumprimento de sentença, apenas dá sequência. No entanto, dependendo do título judicial que o 515 menciona, necessariamente vai ter que surgir um processo novo. Por quê? Porque o 515 chama de processo de título executivo judicial coisas que não têm nada a ver com título executivo judiciário. Primeiro, sentença arbitral. Puta, o nome é sentença arbitral, mas ela veio de um processo administrativo, tá? Diferente, que não é judicial. Se ela vai ser executada, ela vai dar origem a um processo novo de execução. Para prestigiar o procedimento arbitral, o legislador optou por chamar de título executivo judicial, mas na verdade não é. Tá? A sentença estrangeira, puxa, ela veio de fora, não é um processo nosso, mas então existem coisas que são chamadas de execução fundada em título judicial, são nominadas muitas vezes erroneamente de cumprimento de sentença, mas que não necessariamente seguem a sequência do processo de conhecimento. Já a execução fundada em título extrajudicial, são títulos executivos extrajudiciais, são documentos, né, não provenientes do judiciário que a lei atribui eficácia executiva, né, que são aqueles mencionados no 784, que necessariamente dão origem a um processo novo e é toda a lógica do mundo para que isso aconteça. É o quê? É um contrato, é um termo de confissão de dívida, é o cheque, a nota promissória, a debênture, os títulos de crédito do modo geral, né? Então, são coisas que dão origem à execução fundada em títulos extrajudicial. Então, nós vamos ter execução fundada em título judicial ou os cumprimentos de sentença com base no 515, nos documentos do 515, e vamos ter execução de título extrajudicial fundada nos documentos do 784. Tudo bem? Nós vamos ter execução imediata, né? Na obrigação de fazer e não fazer, né? E na entrega de coisa, daí é que depende, ela vai ser imediata quando? Fundar-se em alguns documentos, vai ser
é autônoma quando se fundar em outros documentos. Então, lógico, a obrigação de fazer, se ela foi fundada em uma decisão judicial, ela é imediata. Se ela é fundada em um contrato extrajudicial, ela vai ser imediata. A obrigação de entrega de coisas, se for determinado por meio de uma decisão judicial, seja um despacho, um acordo ou uma sentença, ela vai ser imediata. Se ela for fundada em um contrato, em uma obrigação proveniente de algo que não é da justiça, ela vai ser imediata e assim por diante. Na mesma coisa na execução por quantia certa. Beleza, pessoal? Feitas essas considerações, né, que, na verdade, esses quadrinhos ali não são muito úteis, né, até talvez fosse um momento de arrancá-los da minha apresentação, porque a gente só perde tempo falando deles, a gente tem que falar um pouquinho na primeira aula a respeito dos princípios, tá? Então, vamos falar como são os princípios, como a gente vê efetivamente a execução do modo principiológico. Então, primeiro, né, nós temos a questão da autonomia. A execução é autônoma antes de 2005 e após 2005. Lembrando que a reforma do processo de execução aconteceu lá em 2005 e não 2015, tá? Com o Código Novo. Então, antes ele era absoluta e após ainda existe autonomia, ainda estamos sobre a égide do princípio da autonomia. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos o cumprimento de sentença dentro de um mesmo processo, a parte não é obrigada a movimentar ele. Tá? Então, ninguém é obrigado a executar ninguém. Ok? Então, a autonomia do processo de execução é plena, tanto antes da reforma como após a reforma. Segundo princípio, pessoal, muito simples, objetivo e que está praticamente escrito no 789 do Código de Processo Civil. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros. Tem eu tenho uma dívida, não me preocupo porque não vou pagar, porque eu não tenho bens. Acertei na loteria, vou ter que pagar a dívida, porque recebi patrimônio, recebi bens. Tá? Então, o princípio da patrimonialidade é que a regra é simples. O sujeito responde apenas com o seu patrimônio. Ah, mas é uma execução coercitiva. A única forma de se coergir alguém é fixando uma multa, que novamente vai morder o patrimônio do sujeito. Então, nós não temos outros mecanismos, nós só temos o patrimônio do sujeito para movimentar. O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, né? E a partir desse pacto, todas as outras formas de prisão civil foram extirpadas. A última que nós tínhamos que deixou de existir foi a do depositário infiel. Né? O sujeito nomeava um bem garantido, alguma coisa, era penhorado um bem no processo de execução, era difícil de guardar, ficava guardado com ele, ele consumia com o bem. Se a hora que viesse buscar o bem não existisse, o cara ia preso. Era a prisão pelo depositário infiel. Existe isso hoje? Não existe mais. Não existe mais. Por quê? Era uma forma de prisão civil. Isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico. A única forma de prisão civil que persiste, mesmo após o Brasil ser signatário do pacto, é a prisão civil por alimentos. Por quê? Porque a gente coloca na balança qual os bens jurídicos tutelados. Por meio dos alimentos, você está tutelando o direito à vida, a manutenção de uma vida. E isso é mais importante que a manutenção de uma liberdade. Tranquilo? Beleza. Tirando, então, explicando esta única exceção que existe no nosso ordenamento jurídico, nós voltamos para a ideia de que o princípio básico é o da patrimonialidade, onde o sujeito só responde por suas obrigações por meio do seu patrimônio disponível, presente e futuro. Tudo que ele tem hoje, tudo que ele quer receber, vai fazer frente às suas obrigações, às suas dívidas. O princípio do exato adimplemento, aquilo que tem muito a ver com aquilo que nós falamos da execução específica. O que é a execução específica e qual é a ideia do princípio do exato adimplemento? É obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. Tá? Então, o princípio do exato adimplemento é tentar buscar a situação perfeita que eu alcançaria se não houvesse inadimplência, se a obrigação tivesse sido cumprida corretamente. Tá? Então, o exato adimplemento é buscar todas as medidas para fazer isso. Como normalmente a maior parte das obrigações é pecuniária, então você
Fazer o exato adimplemento é você dar aquele valor devidamente corrigido, com a aplicação de juros, com as multas cabíveis, tudo certinho, para tentar compensar, para tentar equiparar o pagamento tardio ao pagamento correto, que dispensaria o processo de execução. O que mais nós temos de princípios, pessoal? O princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade vem daquela ideia de que a execução é disponível. Ninguém é obrigado a executar ninguém. É um direito que você tem e você só vai executar se você quiser. O 775 do Código de Processo Civil deixa isso bastante claro, pessoal. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas uma parte. A desistência é livre quando a execução não estiver impugnada ou embargada. Né? Então, antes do sujeito se defender, eu sou livre. Por que depois que o sujeito se defender, eu não sou livre para desistir mais? Porque eu posso entrar com uma execução que não tem fundamento nenhum. O cara entra com a defesa e ele vai justificar que não é devido. Puxa, antes dele justificar que não é devido, eu vou desistir da execução. Por quê? Porque daí eu não tenho que pagar honorários, porque daí não fica resolvido se o cara deve, o cara deve, não deve, toda aquela situação. Então, para não correr esta situação, após a impugnação, após os embargos, a desistência depende da concordância da outra parte. Veja, a impugnação ou os embargos opostos versarem por matéria processual. Então, o cara entrou com um embargo e ele não está discutindo o conteúdo da dívida, ele está discutindo alguma questão processual que eu executei errado. Então, neste caso, né, se for apenas questão processual que está sendo discutida, eu posso desistir do processo. E, ao extinguir a execução por desistência, o juiz condenar o credor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Né? Se eu desistir e, mesmo assim, eu arcar com as custas e honorários, eu posso desistir a qualquer momento. Tá? Então, é como se a desistência equipara-se aí a uma sucumbência. Mas qual é a ideia? A ideia é que é comum o cara desistir quando ele vê que não vai ter sucesso. E, às vezes, quando ele vê que não vai ter sucesso, para outra parte, é mais interessante que o processo chegue a cabo e que fique provado que ela não tem mais obrigação nenhuma decorrente daquilo. Pegar um exemplo assim, que não tem nada a ver, mas para nós ilustrarmos, tá, pessoal? Tem um vereador aqui de Ponta Grossa, o Valtão, né, que faz uma cara que está correndo um processo contra ele para caçar, não sei que besteira que ele fez. Não vem ao caso, não lembro mesmo. Apesar de conhecer ele, eu não lembro do motivo de sua cassação. Hoje os caras estavam votando que o relatório, e o relatório saiu às 5 horas da tarde dizendo que aprovava a cassação dele. Às 4h30 da tarde, o Valtão foi lá, antes de sair o resultado oficial do relatório, ele renunciou ao cargo de prefeito. Por quê? Para não ficar com toda aquela situação, para tentar livrar a cara dele, para tentar fugir de uma eventual inelegibilidade, que eu acho que não vai ter sucesso. Né? Mas assim como o vereador lá tentou renunciar antes de ser cassado, vai acontecer, o cara vai tentar abrir mão da execução antes da execução ser julgada improcedente. E, nesses casos, tem que ver qual foi o fundamento da improcedência, porque pode gerar ônus e pode ser mais interessante para a outra parte, para o executado, ouvir a palavra da justiça, ser totalmente desonerado, do que a simples desistência do exequente. Tranquilo? Temos lá o princípio da utilidade. Né? Vejam, 836. Né? Não celebrar efeito penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Tá? Então, se não for relevante, se não for útil, pessoal, você não executa. Né? Então, o cara deve 10 mil, eu vou lá e encontro um bem de R$500. Vale a pena penhorar o bem? Não vale. Né? Isso não vai pagar dirigente do Ministério da Justiça. Tá? Então, você tem que ter relevância com relação àquilo que você está fazendo. O cara tem uma dívida de R$10 mil, daí vão lá e fazem a penhora online e penhoram R$200 da conta do cara. R$200 vai pagar só as custas. Putz, então, automaticamente, isso não deve ser levado a cabo.
Então, por quê? Porque não é útil. Eu não posso executar um negócio só para pagar as despesas do próprio processo, porque daí vira uma redundância, um buraco sem fundo. Tá? Então, o processo tem que ser útil, tem que trazer um resultado útil para a pessoa. Tá? Temos que pensar que o processo de execução não é um mecanismo de maldade, a gente não faz aquilo para tentar simplesmente fazer aquilo por movimentar, tem que chegar a um resultado útil, tem que resolver a ideia, ao problema inicial que foi colocado ao judiciário. Se você não tem a perspectiva de resolver o negócio, não vá atrás da execução, não faz sentido algum pensar desta forma. Tá? Aí, novamente, falando em bem-hora, né, vamos pensar na menor onerosidade. Então, vejam o que o 805 nos diz. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso ao executado. Então, tem dois bens. O que eu vou pegar? O bem que menos o cara usa, que menos atrapalha. Ah, tem lá um imóvel e um carro. Qual que eu vou penhorar? Vou penhorar o carro, se o carro resolve. Não vou penhorar o imóvel, que é um bem de capital muito mais difícil de ser adquirido. Tá? Então, a gente pensa sempre que a execução não é mecanismo de tortura, não é mecanismo de judiar dos outros, é mecanismo de resolver direitos, de cumprir direitos reconhecidos que estão documentados em um título. Tá? E a gente vai fazer isso da forma mais eficiente possível, de modo a resolver o crédito e não penalizar o devedor de forma excessiva. Tá? Princípio do contraditório, né? Lógico, né? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, 55, garante, né, o contraditório em todos os procedimentos judiciais e administrativos. Mas temos aqui que fazer uma advertência. Quando nós falamos de processo de conhecimento, o contraditório é absoluto. Tudo tem que ser contraditado de uma forma bastante clara, redundante, contraditório e ampla defesa. Quando nós falamos do contraditório dentro do processo de execução, ele ainda existe, mas ele existe de uma forma diferente. Tá? Por quê? Porque o processo de execução ele existe com o intuito de tornar um direito que já é reconhecido, que já é documentado em um título que a lei atribui força executiva, e que por isso nós não estamos ali para discutir se aquilo ali é certo ou errado. O momento de discutir aquilo é outro processo. Tá? Então, existe contraditório, mas o contraditório no processo de execução, na grande maioria das vezes, consiste em simplesmente intimar o executado, foi feito isso. Você vire, procure, entre com outro processo, faça alguma coisa. Basicamente, o contraditório dentro do processo de execução é avisar o interessado, eu fiz isso, eu avaliei deste jeito, eu penhorei este bem. Não é no intuito de abrir uma discussão se aquilo está certo ou se aquilo está errado, mas sim dar a oportunidade ao sujeito ser cientificado daquilo, dar publicidade àquele ato, para que, se ele não concordar, ele vá atrás das medidas que entender cabíveis. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eu acho que com isso a gente encerra a primeira aula. Falamos assim, é uma aula genérica, fala de coisas básicas relacionadas ao processo de execução, mas são coisas assim bastante simples, bastante úteis e que a gente usa bastante. Então não tem como fugir disso, tá, pessoal? Nós precisamos fazer desse jeito, não dá para fazer de uma forma diferente. Vou já aproveitar aqui e vou puxar a nossa chamadinha aqui. Vocês me ajudam, por favor. Vamos ver se neste momento os senhores falam alguma coisa. Né? Eu vou puxando aqui. Pessoal, não precisa levantar a mão, porque senão sai da ordem alfabética, tá? Daí é mais difícil de achar. Então, Ana Carla está aqui. Cleison, não estou vendo. Não, Beatriz está aqui. Cleison, não estou vendo. Cristiane, não estou vendo. Gabriel, presente. Gelinski. Gabriel, o outro, está aqui. Guilherme, esse não tá, mas o Sloboda tá. Daí, Elton está. Igor está. Elisiane está. Isadora, eu acho que não está.
Lucas está. Márcio de Carvalho está. Maria Helena. Qual que é essa Maria Helena que está ali? Debaixo do Márcio. Não. É que é só uma, desculpe, eu comi bola. Maria Rita é outra pessoa. Maria Vitória. O Nicolas. Robiele. A Sueli está aí? Não está, né? E nem a Vitória também não está. Pessoal, vejam em quem eu estou dando falta. Dei falta para Cleison, para Cristiane, para Guilherme Sloboda, para Isadora, para Sueli e para Vitória. Beleza? Vitória Kotarski está aqui, eu não tinha visto. Ela levantou a mão, ela vai lá para o começo da fila, eu não vejo. Beleza. Cleison, Cristiane, não tá. Guilherme, não tá. Isadora, não tá. Isso, ele não tá. Pessoal, é isso. Estou à disposição de vocês. Já vou fazer o upload da aula, da aula gravada lá no Moodle, para vocês terem acesso, se achar que precisa. E semana que vem a gente tem uma aula um pouquinho diferente. Eu vou tentar bolar um exercício diferente, um trabalho diferente, para a gente deixar a aula um pouquinho mais dinâmica, diferente, né? E daí, passou essa, a gente tem 3 aulas e prova bimestral. Beleza, pessoal? Da minha parte é isso. Estou completamente à disposição dos senhores, mas a aula é isso, os senhores estão dispensados. Beleza? Beleza, boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite.